Galera, é o seguinte, Ghost of Tsushima é de longe um dos casos mais interessantes do PS4. Ele faz parte daquela lista de jogos que transitam entre o PS4, o PS4 Pro e o PS5, em que cada plataforma traz um diferencial técnico para o jogo de acordo com o seu poder, e assim tenta exprimir o máximo de como ele consegue levar a gente para as paisagens incríveis e deslumbrantes de Tsushima no Japão. Não é um segredo para ninguém, inclusive, que quando existe um jogo de época que é ambientado no Japão, as paisagens são sempre muito bem retratadas, e isso se estende até mesmo para os cenários em alguns jogos de luta. Um caso bem clássico, por exemplo, é a imponência minimalista de alguns cenários de Street Fighter que foram apresentados na era dos 16 bits muito bem e se aproveitam do poder dos consoles atuais para continuar exibindo como o país tem paisagens que surfam pelo minimalismo e mesmo apesar da descrição proporcionada por isso, conseguem impressionar. Ghost of Tsushima não faz diferente por esses três consoles, mas o PS4 base, ou como você preferir chamar, o PS4 Slim, tem algo especial e diria que até surpreendente nesse caso. Esse é o tipo de jogo que faz a gente dar valor ao console, mesmo que ele já seja considerado um videogame de geração passada. O que acontece com o PS4 e que é o motivo da nossa inspiração para hoje é como ele consegue fazer com que as adições das outras plataformas que são mais fortes não sejam significativas a ponto de transformar toda a experiência quando você já jogou ele no PS4 que é mais fraco. Digo, a gente vai discutir sobre os extras que o PS4 Pro e o PS5 trazem, mas o que precisamos entender é que o jogo no PS4 base não tem a essência da experiência perdida para esses consoles durante a comparação, mesmo que seja consideravelmente limitado dentro da comparativa. Como é um jogo de mundo aberto e obviamente a demanda técnica é mais agressiva em diversos pontos por conta disso, é impressionante ver que no PS4 esse game consegue trazer as paisagens deslumbrantes enriquecidas por uma quantidade absurda de efeitos pesados, não se segurando em trazer uma extensa vegetação com capacidade interativa com os personagens, até lugares onde o que restou foi apenas uma tremenda solidão no caminho do samurai com memórias que se tornaram uma história para ser contada apenas com os visuais. Você não viu o que aconteceu ali, mas os visuais com toda a potência gráfica contam para você. Andando por cada bioma, por cada cidade e até por cada templo que o jogo oferece, ele é consistente em trazer o mesmo número de detalhes, ainda que de maneira distinta dependendo da ambiência, para poder representar o local em que o jogador tá. Os ambientes são diferentes, mas a demanda técnica é igualmente pesada. E esse é o ponto em que a gente tenta investigar como o PS4 conseguiu fazer isso. Como a equipe de desenvolvimento chegou a visitar Tsushima, recriar a atmosfera do jogo não foi algo difícil do ponto de vista artístico. A nossa preocupação é a parte técnica. Naturalmente, o PS4 precisaria fazer concessão em alguma coisa para trazer esse tipo de mundo aberto tão consistente. Então do que ele abriu mão? E o PS5, o que fez com tudo isso? A constância visual desse jogo é realmente incrível, mas em alguma coisa o console mais fraco precisou falhar. Ou seja, nós temos o extenso mundo de Tsushima para investigar hoje. Por isso, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, certo? Então hoje nós vamos visitar Tsushima, uma das ilhas mais impressionantes do Japão. 1274. Nesse ano estamos no período Kamakura, conhecido como um dos períodos mais sangrentos da história dos samurais. E aqui ele foi recriado pela ótica americana dentro do jogo. Uma informação que lá na frente vai fazer sentido. Mantenham-na em mente. O contexto histórico no qual o game se baseia e até a sua própria narrativa guiam a gente pelas decisões artísticas e técnicas tomadas para ele. E apesar de algumas inconsistências e muita liberdade artística, o time de desenvolvimento não poderia ter escolhido geração melhor para desenvolver esse jogo. Ghost of Tsushima narra a história da invasão mongol, e isso acontece logo no início do game, sem pestanejar muito. Retratando o que acontece nesse começo, o jogo já nos coloca no controle do protagonista Jin Sakai, que é um samurai lutando com o apoio do exército de samurais contra um exército mongol. Historicamente falando, existem diferenças na trama, claro, mas a essência necessária foi passada para o jogo. Na história original, os samurais perderam a luta para os mongóis, que aparentemente estavam em busca de expandir seus territórios, além da fabricação de pólvora do Japão para poder fomentar a produção de novas armas do seu exército, que tinha uma tecnologia bem avançada. Nesse evento, os fatos reais contam que existia uma séria desvantagem para os samurais em dois sentidos fundamentais para uma luta e que ajudam a gente a começar a entender a parte técnica de Ghost of Tsushima. No primeiro sentido, se diz respeito à quantidade de inimigos, que era muito maior do que a quantidade de samurais. No segundo sentido, o fator decisivo foi o fato de que os samurais possuem um código de conduta que é seguido à
risca, em que diz que as lutas devem ser de 1 contra 1, algo que não acontece com os mongóis porque eles são treinados para lutar em grupo. Talvez na hora da dinâmica a gente não dê ênfase a isso, mas Ghost of Tsushima já começa sem temer qualquer limitação de hardware e coloca um número relativamente alto de personagens em tela, especialmente de inimigos, para poder retratar a história, e faz um uso bem agressivo da geração de partículas por GPU para ajudar elementos como fogo a criarem a ambiência caótica da luta ali. Vamos dizer que renderizar esse momento cinematográfico já precisou exigir muito da capacidade de processamento do console, e foi um feito bem interessante. Não estamos falando apenas da quantidade de inimigos em tela e de dar inteligência artificial a cada um deles, mas também da técnica introduzida por Infamous Second Son, que, diga-se de passagem, é do mesmo estúdio, de gerar partículas com base na GPU, trazendo mais realismo e dinamismo para elas, fazendo com que elas apareçam em uma quantidade muito maior e se espalhando com mais facilidade pelos ambientes. Esse cuidado inicial foi importante para dar o ponto de partida na história do jogo, porque apesar de existirem inúmeros filmes de samurai, não existe um único sequer que conte a invasão mongol. E claro, com a tecnologia presente no PS4 e com o foco em jogos cinematográficos dos exclusivos da Sony, isso foi perfeito para retratar o período dentro da ficção, onde um jogo toma a abordagem. Mas Tsushima não para por aí e consegue ser interessante para além disso. O jogo é em todos os sentidos possíveis pautado em um contraste com alguma coisa para poder se manter e assim atrair a atenção do jogador para ele. Toda vez que você observar cada aspecto de Ghost of Tsushima, vai ter um contraste com alguma outra coisa chamando a atenção. Por exemplo, apesar da agitação da batalha, o título gera contraste com isso na hora em que coloca diversos cenários vazios. É incrível como quão vazio ele pode ser na exploração ou quão cheio ele pode ser durante os confrontos. Só que apesar dos combates mostrarem o quão cinematográfico o jogo pode ser e fazer claras referências ao contraste comportamental que existe entre os mongóis e os samurais, os momentos vazios conseguem explicar ainda mais sobre o jogo e a importância que a parte técnica teve por aqui, fazendo uso de duas variantes para poder exibir o poder visual do título. Na variante número 1, a gente apresenta uma outra experiência de combate, uma outra maneira de você combater os inimigos. Há muito tempo atrás, no PlayStation 1, existia um jogo chamado Tenchu, que eventualmente acabou se tornando uma franquia. Tenchu ficou popular pela maneira como o jogador podia conduzir as suas missões em cenários amplos e com diversas possibilidades. Ao assumir o controle de um ninja, você podia escolher o melhor caminho para entrar sorrateiramente no território inimigo e ir eliminando cada um de forma discreta. Ghost of Tsushima, assumidamente então, apresenta uma variedade de como você jogar nesse sentido, porque ele se inspira bastante nas mecânicas de Tenchu e dá diversas possibilidades de infiltração para o jogador usar com base no stealth. Por ser um estilo muito amparado pelo silêncio, inclusive, a melhor maneira de usá-lo é quando está à noite. E olha um fato curioso, até mesmo o período noturno por aqui, que não costuma exibir muito a beleza dos jogos, consegue fazer um bom uso do contraste que a gente mencionou para poder brilhar, frequentemente usando a técnica de luz especular para gerar uma luz brilhosa sendo rebatida por uma superfície no exato momento em que ela chega nela e gerando uma sensação de contraste nos visuais. Os ambientes se aproveitam disso para gerar o balanço de luminância necessário para evidenciar seus detalhes. É assim que esses detalhes não se perdem no meio do breu da escuridão. O que acontece com a luz especular aplicada dinamicamente é, depois de atingir o chão com um feixe, ela consegue se espalhar para poder gerar esse equilíbrio que a gente mencionou. Então a luz bate na superfície, se espalha e gera a luminância, criando um leve grau de brilho para o cenário. Com isso, agora que o ambiente escuro é iluminado, a geometria fica mais fácil de ser observada e revela detalhes como lama, a própria terra, pegadas e valoriza os materiais que estão presentes naquele ambiente. A gente até vai mais fundo nesse sentido em breve, mas é muito importante abordar esse efeito para poder explicar que a escuridão total aqui age apenas dentro do mundo do jogo para dificultar a visibilidade dos inimigos. O jogador, por sua vez, não tem a sua visão deteriorada em função disso. Já os inimigos, sim. Essa foi a maneira do jogo dizer que ao longo do tempo, Jin foi dominando a estrutura do stealth e acabou se tornando um aliado da escuridão. Ter isso em seu favor foi fundamental porque o protagonista começa a sua transição de samurai pro fantasma de Tsushima depois de perceber pelo estilo de luta dos mongóis que ele precisava descobrir maneiras de driblar isso para não perder a luta e conseguir recuperar sua casa, que inclusive o game faz questão de deixar claro que é toda a ilha de Tsushima. E a melhor parte disso tudo é que o título transmite esse sentimento de que ele quer recuperar a casa dele para quem tá no controle do personagem também, e os visuais são grandes contribuintes para isso na variante número 2. A variante número 2 basicamente é a que mais impressiona no jogo todo, por isso falar de história com ela e como ela se relaciona com esse elemento é fundamental. Tudo isso que nós mencionamos, com exceção do estilo sorrateiro de Jin, mostram que o jogo se baseou no gênero chambara de filmes e peças teatrais, que tem como base a luta de espadas. Só que para muito além disso, esse gênero também traz à tona o caminho solitário do herói dentro de uma narrativa. E a vertente número 2 que a gente mencionou trata exatamente disso. Para começar a entender, no entanto, como essa solidão
permite o jogador se impressionar com os visuais, é importante dizer que o gênero Chambara tem como base o Bushido, que a grosso modo são os valores que os samurais possuem e seguem à risca para poderem levar a sua vida à frente. É um código de honra e conduta. Numa analogia com os dias atuais, ele funciona basicamente como cavalheirismo. O curioso é que funciona assim. No jogo, de um lado, nós temos o gênero Chambara contando a todo momento a narrativa de Jin de maneira solitária, ainda que ele faça contato com outras pessoas. E isso é especificado até mesmo dentro da gameplay. Mas do outro lado, mostra o conflito que o Bushido apresenta na hora em que Jin precisa apelar para táticas de stealth para ter sucesso na sua missão, algo também evidenciado dentro da gameplay. O Bushido não permite esse tipo de técnica. Bom, historicamente, só para vocês entenderem o ponto de vista americano dentro de uma história japonesa, o Bushido passou por diversas mudanças de uma maneira geral, e isso aconteceu de acordo com a crescente em que a função de samurai foi tendo em nível de importância. A função de samurai foi oficialmente assumida no século X. Desse período até o século XII foi quando entramos no período Kamakura, que é o período em que o game é ambientado, e os samurais passaram a fazer parte da alta sociedade nele, criando uma clara distinção com outras funções, como por exemplo com os camponeses. Talvez a liberdade artística do jogo entre em cena por aqui, porque as cidades que você explora retratam individualmente um período distinto. Em algumas cidades, a discrepância entre a área dos camponeses e a área dos samurais com a era Kamakura acontece logo quando você avista o local pela primeira vez. Mas em outras, não é isso que acontece, porque o período retratado naquele cenário pode ser outro. Eu quero que vocês saibam de tudo isso, porque o Bushido durante muito tempo foi muito básico e se concentrava bastante apenas no que diz respeito à lealdade do samurai com os seus senhores de guerra, também conhecidos como os daimyo. O conceito moderno e mais romântico do Bushido começou a acontecer quando a classe samurai foi abolida por volta de 1870 e o Japão começou a empregar o seu nacionalismo no conceito de Bushido, trazendo uma romantização para que ele ganhasse mais força fora das terras nipônicas. Nesse momento, com isso dito, nós avançamos para 1954, um século à frente, quando um dos grandes popularizadores de como os samurais e os códigos de conduta são vistos surge e se firma na indústria com uma das produções do grande Akira Kurosawa, o filme chamado Os Sete Samurais. Com o sucesso do filme, que se baseia no período Sengoku, no ano de 1586, ou seja, à frente da época do jogo, é quase impossível achar qualquer obra que retrate os samurais, independentemente da época, que não se baseie nesse filme que alcançou uma popularidade mundial. Basicamente, esse filme estabeleceu um conjunto de regras para como os samurais, independentemente da época, precisam ser retratados. É por isso que o resultado da visão americanizada de uma história de um jogo que se passa no século XII dentro do Japão acaba impactando em como o game se apresenta. O filme basicamente fez os moldes dos samurais e da sua cultura, e muitos acham que não houveram transformações nesse sentido e acreditam que sempre foi assim. Afinal, a trama do jogo se passa em 1274, o filme em 1586, e o lançamento dele em si em 1954, depois de toda a romantização que o Japão aplicou. Então, a grosso modo, a forma como o ano mais recente influenciou nos tempos mais antigos e como eles são retratados em histórias do ponto de vista americano com o uso da romantização foi muito grande. Toda essa história é fundamental pra gente entender o que vem agora no jogo, porque o filme de Akira Kurosawa foi claramente uma base importante pra cá no que diz respeito a como os conflitos internos e a solidão de Jin dão a oportunidade da gente entender por que salvar a terra dele é algo tão importante e como os visuais evidenciam isso. Observem uma coisa, da mesma maneira que no filme Os Sete Samurais tem sempre muita coisa acontecendo de fundo, sendo muito elogiado por isso inclusive, com ambientes que querem te contar alguma coisa para além do que os personagens principais já estão contando em tela, Ghost of Tsushima não faz diferente. Apesar das inconsistências que foram propositalmente colocadas por conta da popularidade de como os samurais são vistos e também graças à liberdade artística, o filme serviu para mostrar que um cenário também pode contar uma história. Existe um certo apreço de Jin pela terra dele e isso é exibido tecnicamente. Vejam só, as paisagens são deslumbrantes. Normalmente a vegetação é densa por quase todos os locais que o jogador explora. As cores são vibrantes e mais uma vez a ideia de contraste entra em ação sem medo de usar ao máximo o HDR das TVs mais atuais. Jin pode caminhar no meio da vegetação e senti-la enquanto passa a mão por ela, algo que nós faríamos se estivéssemos lá. Os campos abertos do norte da ilha mostram essa mesma vegetação interagindo com a neve, a deixando coberta pelo elemento e claramente mais pesada por conta disso. E por fim, no processo da gameplay, o protagonista do jogo também pode simplesmente parar para poder observar as paisagens e sentir a paz do local. O ponto é que essas paisagens nunca estão de fato paradas. A Sucker Punch, desenvolvedora do game, revelou que o recurso técnico que abre as portas para o jogador entrar em Tsushima é o vento, e ela não exagerou quando disse isso. Muito mais do que apenas um elemento técnico, o vento é um elemento de gameplay que muitas vezes acontece de maneira dinâmica e também consegue guiar o personagem por todo o caminho do objetivo dele. Nada de bússolas ou pontos de objetivo por aqui, o vento vai ser o seu marcador.
jogador. É um elemento de gameplay fantástico, só que nada é tão bonito quanto o impacto que ele gera em todo o ambiente. Se você em algum momento acreditou que as partículas geradas pela GPU seriam apenas para elementos como fogo, como nós retratamos que o início do jogo traz, e tá jogando Ghost of Tsushima pela primeira vez, as chances de você se surpreender até o fim do jogo são bem grandes. Aplicar uma tecnologia de vento que faz com que ele haja dinamicamente, com capacidade interativa, faz com que ele possa acontecer a qualquer momento e em qualquer direção, e isso ocasiona em folhas soltando das árvores a todo momento e em larga escala. É quase como se o local estivesse se comunicando com o protagonista e te convidando para poder parar e apreciar o efeito. A direção de arte desse jogo é o que sustenta tão bem nesse sentido, é ela que dá o norte para o que o vento precisa fazer e como ele vai se apresentar diante de todo o cenário. Colocar partículas para serem geradas dessa forma em pelo menos 70% do mapa, considerando a extensão dele e suas diversas outras responsabilidades, apenas porque é um efeito bonito, foi um feito e tanto para um console como o PlayStation 4, e ver ele dando conta de toda essa direção de arte e dos efeitos que ela demanda é ainda mais sensacional. Ver o vento ter essa influência e tornar tudo tão dinâmico, mexendo até mesmo a menor das vegetações, é de fato um convite para o jogador ter prazer em fazer longas caminhadas solitárias pelo cenário apenas para poder ver toda a sua exuberância, e explica por que Jim quer tanto salvar aquele local. Só que como é um elemento importante, o vento também tem outras finalidades. Ghost of Tsushima é um jogo que usa o sistema de clima e tempo dinâmicos. Isso quer dizer que vamos estar em um cenário chuvoso ou ensolarado, assim como também vamos estar em um ambiente diurno ou noturno. E para fazer a atmosfera brilhar em cada uma dessas etapas, o vento influencia nas nuvens do jogo. Mas essas não são nuvens quaisquer. Optaram por nuvens volumétricas por aqui, e isso fez toda a diferença. As nuvens nos jogos podem ser representadas com diversas camadas de texturas com um certo grau de transparência e animação, e quanto mais empenho e camadas essas tiverem, melhores elas ficam, mas elas também podem ser volumétricas e se aproximar mais da realidade. E essa foi a opção do jogo. As nuvens volumétricas têm um papel fundamental na atmosfera por aqui, porque elas são em 3D e têm muito mais capacidade interativa com outros elementos. Por exemplo, o fato delas serem em 3D faz com que elas tenham uma melhor noção de espaço e se espalham de maneira muito mais realista, volume, fazendo com que elas tenham um visual mais condensado e profundidade, que dá mais realismo. Com essas três vertentes, elas podem se comportar de maneiras muito variadas de acordo com as condições climáticas do jogo, e por isso, independentemente de como estiver o clima ali, a atmosfera vai estar de acordo, porque as nuvens vão cuidar de como a iluminação vai chegar até a superfície de acordo com esses elementos que eu mencionei para vocês. Então, nesse caso, o vento influencia até mesmo no movimento e na propagação delas pelos céus de Tsushima. Só que ajudando nisso, por elas terem características como essas, a capacidade de interagir com a luz, influenciando no balanço de luminância, foi fundamental por aqui para isso também. Especialmente nos momentos finais do jogo, para ajudar na atmosfera mais sombria, indicando que a batalha estava chegando ao fim, o clima é nublado. Por isso, as nuvens corroboram com ele e apresentam um céu denso e pesado atmosfericamente falando. E por conta da densidade delas, graças a elas terem sido feitas com um efeito volumétrico, essas nuvens permitem que um feixe de luz as atravesse em algumas poucas áreas onde elas não estão completamente formadas. Como nesse caso estamos falando de um céu coberto pelo recurso que está acontecendo de maneira bem densa, a luminância do local fica muito mais baixa e isso deixa os ambientes mais escuros, ainda que estejamos num período diurno, por exemplo. Essa luz que passa pelos céus, inclusive, também é volumétrica. É graças a esse efeito que a dispersão dela pode ser variada de acordo com o tipo de nuvem que ela está interagindo. E é mantendo o cenário sempre em movimento dessa forma que o jogo consegue fazer o mesmo que o filme de Kurosawa faz. Você sabe que a batalha final está chegando apenas porque o ambiente está te contando através de todos esses recursos técnicos. Só que houve uma certa inteligência aplicada em um dos efeitos, porque uma limitação foi transformada em uma vantagem. Vejam bem, jogos de mundo aberto hoje em dia tendem a usar uma técnica chamada de Shadow Map para trabalharem a sua iluminação e as suas sombras. E Ghost of Tsushima, por ter dias e noites acontecendo em tempo real, faz uso da técnica da mesma maneira. Ela também acontece em tempo real. Ou seja, o jogo vai trazer sombras que agem de acordo com o período do dia naquele momento. O Shadow Map, ou mapa de sombras, tem uma vantagem sobre as clássicas técnicas de sombreamento, porque fazendo uso do que está no cenário, ou no linguajar da programação, fazendo uso dos pixels presentes em tela, ele consegue definir o que é uma área sombreada e o que não é a partir de uma fonte de luz. Por exemplo, a fonte de luz principal do jogo é o Sol. Então, com base no Sol, Tsushima vai ser iluminada para trazer toda a sua exuberância como se deve. Por isso, todo objeto que estiver diante da fonte de luz, que estiver no alcance e na visibilidade da fonte de luz, vai ser iluminado, e tudo que esse objeto impedir que a luz veja, vai ser sombreado. O recurso não pode ser aplicado em todo o mapa de uma única vez, mas ainda assim tem um alcance significativo e facilita o desenvolvimento. Se temos um tronco de uma árvore
árvore, esse tronco de uma árvore vai ser iluminado e o que está atrás dele vai ser sombreado. E é isso que acaba projetando as sombras dos objetos. Só que esse efeito não atua sozinho nesse jogo. Uma das características mais interessantes de Ghost of Tsushima é que a maior parte das sombras dos cenários são realistas graças ao fato delas serem suavizadas e, dependendo da distância, até opacas, como que vemos na vida real. E é isso que eu acho que vale a pena a gente se aprofundar. Trazer sombras assim foi um resultado de uma outra técnica que atua também com base no mapeamento de sombras. Ela é chamada de Cascade Shadow Map, ou mapeamento de sombras em cascata. Como o Shadow Map tradicional acaba trazendo sombras com serrilhados, para burlar essa limitação do efeito, o Cascade Shadow Map é aplicado e consegue resolver isso. Assim, a maior parte da vegetação recebe o efeito e as sombras são bem contornadas, eliminando esses serrilhados, e quando estão perto do personagem, mostram seus detalhes muito bem. A grande sacada, no entanto, fica por conta das sombras que estão longe. Nessa, um outro mapa desse tipo de técnica é aplicado e ele acontece em baixa resolução. E sim, num primeiro momento isso pode parecer uma problemática, mas no fim não é. O que acontece por aqui é que o Cascade Shadow Map tem uma ênfase muito grande em revelar os detalhes das sombras que estão perto do personagem, sem mostrar os serrilhados causados pela técnica tradicional. Então ele vai trabalhar apenas as sombras que estão perto. Ele não tem um alcance muito grande. E por isso um outro mapeamento é aplicado focado nas sombras de longa distância. Só que de fato essas sombras de longa distância desses objetos não são nítidas e nem possuem muitos detalhes. Só que combinada a suavização que elas trazem do recurso, junto dessa menor resolução, o resultado final cria uma aparência de uma sombra muito mais difusa. Vamos dizer que o resultado simula as sombras opacas criadas quando o objeto está ainda mais distante do ponto de luz do cenário que os outros. Em teoria isso é uma limitação, mas no fim das contas fez com que o game tivesse sombras extremamente realistas. Além disso, para gerar todo o impacto visual que as cores desse jogo proporcionam a ele, existe um sistema de iluminação global fake por aqui. Ele determina através das cores da vegetação como o balanço de luz com base nelas vai conseguir iluminar aquela área. Numa área em que a vegetação é predominantemente vermelha, o balanço de luz da área vai ter o mesmo tom. A iluminação recebeu muita ênfase por aqui, diversas técnicas foram aplicadas. Para se ter uma ideia, o detalhamento foi tão alto que até a grama rasteira recebeu sombreamento, um elemento que a gente quase não presta atenção. Para isso, usaram o Screen Space Shadows, que é capaz de gerar sombras para elementos tão pequenos assim, desde que eles estejam sendo vistos na tela. A verdade é que não tem como dizer o contrário. Se basear no filme de Kurosawa fez com que o jogo conseguisse criar uma Tsushima viva o suficiente para ser um personagem da narrativa. Mas isso não é tudo. Da mesma forma que o filme conta uma história em que um personagem começa a recrutar guerreiros samurais para poder salvar o local, em Ghost of Tsushima, Jin faz mais ou menos o mesmo. E é por conhecer tantos guerreiros que ele aprende diversas técnicas novas para poder fazer a sua transição de samurai para fantasma. Mas para além disso tudo, o que o jogo explora muito bem também é o background desses personagens. E isso dá álibi pra gente começar a explorar outros detalhes técnicos do game. Se eu pudesse dar um conselho para você emergir melhor na trama do título seria: não deem jogadas muito espaçadas, não fiquem muito tempo sem jogar o jogo depois de terem jogado uma vez. A história do jogo segue uma linha de continuidade que se relaciona até com as missões secundárias que envolvem esses personagens. Perder o ritmo é o mesmo que perder detalhes que acrescentam na profundidade para a trama principal. E assim, cenas que poderiam ser muito dramáticas, algo que o jogo explora muito bem, podem perder o seu peso. Só que é quando exploramos esses personagens que a gente entende aonde o PS4 falhou. Ou melhor dizendo, do que ele abriu mão para conseguir fazer o jogo rodar com toda a riqueza que a gente já mencionou. Seguinte, as animações no PS4 e no PS4 Pro são pré-renderizadas em sua maioria, enquanto que algumas rodam em tempo real. O problema é que em alguns casos as expressões faciais desses personagens são robóticas e artificiais, e para passar a intenção do que o personagem está falando, o desenvolvimento se focou apenas no olhar dele. É uma tática inteligente, mas complexidade nas expressões faciais é algo que o PS4 já dava conta na época de lançamento do jogo. Só que, reparando um pouco mais a fundo em elementos como esses, nas animações pré-renderizadas, é notável que elas não são CGI. E aqui convém uma explicação, vai ser importante pra gente chegar aonde a gente precisa. Uma animação pré-renderizada pode acontecer tanto com o uso do próprio motor gráfico do game, que vai renderizá-las em um hardware mais forte, depois disso vai ser gravado e inserido no jogo, assim como também pode acontecer com CGI. A vantagem de acontecerem com o motor gráfico é que existe pouca diferença entre a gameplay e o jogo em si, e assim, não existe quebra na imersão do jogador, e os elementos que estão nela podem surgir na gameplay também. E é aí que tá o X da questão. O time de desenvolvimento disse que optou pelas animações pré-renderizadas para que elas pudessem funcionar como uma espécie de loading disfarçado dentro do jogo. Ou seja, enquanto as animações gravadas vão rolando, isso dá tempo do console renderizar o mapa do jogo e possivelmente o que vai acontecer a seguir. Mas apesar disso fazer sentido, é estranho observar que alguns detalhes bem minuciosos estão presentes nos rostos
dos personagens durante essas animações, mas não estão presentes em tempo real. E notar isso fez com que a gente percebesse a concessão feita para o jogo ter um mapa tão bonito e rico em elementos, ainda que o time de desenvolvimento tivesse dito que a principal função dessas animações pré-renderizadas fosse amparar o loading. A concessão é feita nos micro detalhes e não nos macros. Nos detalhes macros, Ghost of Tsushima se sai muito bem. Os detalhes macros é tudo isso que a gente falou. A densidade na vegetação, a luz especular atingindo as superfícies, os diversos efeitos de sombra, a luz e nuvens volumétricas, tudo isso que é grande e fácil de se perceber são os detalhes macros. Os detalhes micros são os detalhes granulares. Por exemplo, chegando perto de algumas superfícies, algumas texturas estão em baixa resolução, fazendo com que elas apareçam um tanto chapadas. Além disso, algumas áreas optaram por não ter muito relevo, fazendo com que elas não sejam tão complexas quanto poderiam ser. E até a física da água não gera tanta interatividade quanto a vegetação consegue gerar. Obviamente, tudo isso é muito bem disfarçado pelos detalhes macros, que foram tão bem trabalhados que fazem a gente pensar que todo o mundo do jogo foi feito nos mínimos detalhes. Reparem, por exemplo, nos próprios personagens, que a gente já entendeu que tem uma diferença de detalhamento entre as animações pré-renderizadas com as animações que acontecem em tempo real. Eles foram tão bem construídos, com todo um esquema de movimentação para poder simular uma luta de verdade e cheios de elementos na armadura, que dá para perceber que existe um trabalho muito bem feito, e a gente não vai ficar procurando por defeito na construção deles. Jin tem batalhas sangrentas e viscerais, por isso se suja com o ambiente ou com o próprio sangue dos inimigos. O grande ponto está nos detalhes em que a gente não consegue ver. É claro que isso não vai se aplicar a todo o cenário do jogo, vão existir momentos em que, por exemplo, a madeira vai conseguir gerar reflexos por espaçamento de tela, e alguns ambientes internos vão ter bastante elementos, mesmo considerando que os externos já tem muita coisa, mas ainda assim é muito fácil da gente chegar perto de alguma geometria e perceber que ela não tem o nível de detalhamento que ela poderia ter. Mas de longe, tudo isso é muito bem feito, porque os detalhes macros estão ali para poder segurar toda a ambiência e o resultado técnico do jogo. É claro que quando entendemos que o jogo iria precisar abrir mão de alguma coisa, isso não é um grande problema, é uma necessidade, mas como um dos nossos objetivos era descobrir onde o jogo poupou o poder do PS4, isso não podia deixar de ser falado. Mas o nosso outro objetivo era falar dos outros consoles, que são o PS5 e o PS4 Pro, e a gente não pode deixar isso escapar. Bem, só para vocês entenderem, no PS4 base, Ghost of Tsushima se sustenta muito bem em 30 quadros por segundo com 1080p de resolução. Já no PS4 Pro, ele roda em 1800p no modo com ênfase gráfica e em 1080p no modo com ênfase na performance. Mas nos dois modos, a performance é voltada para apenas 30 quadros por segundo, independentemente do maior poder da plataforma agora. A preocupação do modo performance por aqui foi só gerar estabilidade. Já no PS5, ele renderiza as animações que antes eram pré-renderizadas em tempo real, o que é um mérito, e se guiando pelo que os desenvolvedores disseram, foi possível graças ao SSD que carrega tudo instantaneamente, fazendo com que as animações pré-renderizadas não fossem mais uma demanda essencial, rodando em 1800p no modo performance ou em 4K no modo voltado para os gráficos, onde dessa vez os 60 quadros por segundo foi considerado para qualquer um desses modos. Falando de uma maneira bem clara, com exceção disso que foi comentado, todos os efeitos e concessões necessárias para que esses efeitos fossem possíveis dentro de um PS4 base são os mesmos em qualquer plataforma, independentemente do poder que ela tenha. A vantagem que o PS4 tem para poder se manter competitivo com os outros consoles nesse jogo é que quando um jogo traz uma resolução mais alta, um dos elementos mais explorados para deixá-lo mais bonito e fazer com que essa maior quantidade de pixels seja bem utilizada é justamente a aplicação de mais detalhes granulares, para que esses detalhes possam saltar na tela. Não adianta um jogo ter diversos elementos nos mínimos detalhes se ele não tem a resolução suficiente para poder mostrar isso, assim como também é estranho aumentar a resolução de um jogo se você não tem mais o que mostrar junto com ela. E o que faltou em Ghost of Tsushima nas outras plataformas foi isso. Para o PS5 e para o PS4 Pro, os detalhes granulares iriam gerar uma certa diferença. Então não é que mais resolução não gere um impacto visual e seja uma coisa negativa, muito pelo contrário, mais resolução é sempre uma coisa muito boa nos tempos atuais. Só que no caso desse jogo, pela maior ausência desses detalhes granulares que poderiam ser bem valorizados pela maior contagem de pixels, o PS4 consegue se sustentar tão bem quanto os outros consoles e entrega os exatos mesmos efeitos. O 1080p foi o suficiente para poder sustentar tudo que esse jogo demanda por aqui, por isso que ele se encaixa tão bem no PS4 Slim ou no PS4 base. Por isso, mais do que qualquer um, por toda a proximidade com os outros consoles, mesmo com o poder limitado, o PS4 fez um trabalho surpreendente no seu fim de vida. Esse foi um dos últimos jogos exclusivos da Sony lançado para ele. Na sua opinião, qual foi o jogo de fim de vida do PS4 que conseguiu usar tão bem o poder dele também? Eu quero saber um pouco da sua opinião e da sua experiência.
E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia. Sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.